Olá! Você sabia que existe um período inteiro da vida de Jesus que praticamente desaparece da Bíblia? Não é exagero. Entre os 12 anos e os 30 anos, existe um silêncio enorme nos evangelhos. De repente, o menino que estava discutindo com doutores no templo simplesmente some da narrativa. E depois, reaparece adulto, pronto para iniciar a missão que mudaria a história da humanidade. Agora, pense nisso por um segundo. Estamos falando da pessoa mais influente da história. E mesmo assim, existe um período de quase 18 anos que a Bíblia quase não descreve. Então surge a pergunta que intriga historiadores, teólogos e curiosos há séculos. Onde Jesus estava durante esse tempo? Será que ele viajou? Estudou em algum lugar secreto? Ou simplesmente viveu uma vida comum, que talvez seja muito mais profunda do que parece? Hoje vamos explorar 5 fatos surpreendentes e bem documentados sobre esse período misterioso da vida de Jesus. Alguns deles são simples, outros são fascinantes, e um deles pode mudar completamente a forma como você imagina a juventude de Cristo. Vamos começar com o fato mais intrigante de todos: o silêncio. Depois do episódio de Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém, relatado no Evangelho de Lucas, acontece algo curioso. A narrativa simplesmente para. Nenhum detalhe, nenhuma aventura, nenhum milagre registrado. E depois, de repente, Jesus aparece com cerca de 30 anos indo ao encontro de João Batista. Parece um corte de filme, como se alguém tivesse pulado um capítulo inteiro da história. Mas aqui existe um detalhe importante. Nos tempos antigos, biografias não funcionavam como hoje. Os autores escreviam apenas o que era essencial para a missão da pessoa. Ou seja, os evangelhos não são biografias completas. Eles são relatos da missão de salvação de Jesus. Tudo que não estivesse diretamente ligado ao ministério público, muitas vezes não era detalhado. É como se alguém escrevesse um livro sobre Albert Einstein, mas focasse apenas no momento em que ele revolucionou a física e ignorasse os anos em que ele estava apenas estudando. Portanto, o silêncio da Bíblia não significa que nada aconteceu. Significa apenas que não era o foco principal do relato. Mas ainda assim, existem pistas muito interessantes. Agora vem a parte que muitas pessoas acham surpreendente. A hipótese mais aceita entre estudiosos é muito simples. Durante esses anos, Jesus viveu uma vida normal em Nazaré. Sim, normal. Ele provavelmente acordava cedo, trabalhava, conversava com vizinhos, comia com a família, participava da comunidade da cidade. Nada de viagens misteriosas pela Ásia, nada de escolas secretas, nada de histórias fantasiosas. A Bíblia até dá uma pequena pista disso. No Evangelho de Lucas está escrito que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa frase parece simples, mas descreve algo profundo. Significa que Jesus passou anos amadurecendo humanamente, aprendendo, observando, vivendo. Imagine isso por um instante. O Filho de Deus vivendo anos inteiros em silêncio, sem milagres públicos, sem multidões, sem fama, apenas vivendo. Isso é quase uma metáfora gigantesca sobre a vida humana, porque a maior parte da nossa existência também acontece longe de grandes acontecimentos. A vida é feita de rotinas, e talvez a juventude de Jesus tenha sido exatamente assim. Agora vamos para um detalhe muito concreto: a profissão de Jesus. Em alguns momentos dos evangelhos, Jesus é chamado de carpinteiro, ou filho do carpinteiro. Isso parece um detalhe pequeno, mas na verdade revela muita coisa. Naquele tempo, o termo grego usado era tecton, e esse termo não significava apenas alguém que fazia móveis. Ele indicava um artesão construtor, uma pessoa que trabalhava com madeira, pedra, construção e ferramentas. Ou seja, Jesus provavelmente sabia cortar madeira, construir estruturas, reparar casas e fabricar ferramentas. Imagine isso por um instante. O mesmo homem que mais tarde ensinaria sobre o reino de Deus provavelmente passou anos construindo portas, mesas e telhados. Existe algo muito humano nisso, muito concreto.
É como se o Evangelho dissesse que antes de ensinar multidões, Jesus trabalhou com as próprias mãos. Isso também explica muitas das metáforas que ele usa. Casas construídas sobre rocha, portas, vigas, traves, construção. Essas imagens aparecem várias vezes nas parábolas. Talvez porque ele conviveu com esse mundo diariamente. É como um chefe falando sobre comida, ou um músico usando exemplos musicais. Jesus falava daquilo que conhecia. Agora vamos falar sobre o lugar onde Jesus cresceu, Nazaré. Hoje ela é conhecida no mundo inteiro, mas no século I era praticamente um vilarejo pequeno e isolado. Arqueólogos estimam que a população tinha algo entre 200 e 400 pessoas. Isso é menos gente do que muitas escolas. Todo mundo conhecia todo mundo. Se alguém quebrasse um vaso, a vila inteira ficava sabendo. Então pense na situação curiosa. Jesus viveu quase 30 anos nesse lugar. E mesmo assim, quando ele começou a pregar, as pessoas da cidade ficaram surpresas. No Evangelho, alguns dizem: "Não é este o filho do carpinteiro?" Isso mostra algo interessante. Para a maioria das pessoas da vila, Jesus parecia apenas um jovem comum. Ele não andava fazendo milagres na adolescência, não realizava espetáculos sobrenaturais. Ele simplesmente vivia. Isso mostra algo profundamente humano. O Messias viveu anos inteiros no anonimato, sem fama, sem reconhecimento, sem plateia. Agora chegamos ao último ponto. Jesus começa seu ministério público por volta dos 30 anos, e isso não foi aleatório. Na tradição judaica antiga, essa idade tinha um significado especial. Era considerada uma idade de maturidade e responsabilidade pública. Por exemplo, no Antigo Testamento, sacerdotes começavam seu serviço por volta dessa idade. Alguns líderes também assumiam funções importantes nessa fase da vida. Ou seja, 30 anos era visto como um momento em que alguém já tinha experiência suficiente para assumir uma missão pública. Então, a entrada de Jesus na vida pública segue um padrão cultural da época. Depois de anos de preparação silenciosa, ele inicia sua missão. E o curioso é que todo o ministério público de Jesus dura apenas 3 anos. 3 anos que mudaram a história do mundo. Depois de quase 30 décadas de silêncio. É como se a história tivesse passado anos acumulando energia até explodir em um momento decisivo. Quando pensamos na vida de Jesus, normalmente lembramos dos milagres, das multidões, dos sermões e da cruz, mas quase nunca pensamos nos anos silenciosos, os anos comuns, os anos simples, os anos em que aparentemente nada extraordinário estava acontecendo. E talvez exista algo muito profundo nisso, porque a maior parte da nossa existência também acontece assim, feita de dias comuns, rotinas, trabalho, família, crescimento silencioso. E mesmo assim, foi exatamente nesse tipo de vida que Jesus passou a maior parte de sua história. O que mostra algo surpreendente. Às vezes, o extraordinário nasce justamente dentro do cotidiano. Agora eu quero saber de você. Se esses anos da vida de Jesus fossem transformados em um filme, como você imagina que seria a juventude dele em Nazaré? Mais silenciosa? Mais simples ou cheia de momentos que a história nunca registrou? E se você chegou até aqui, provavelmente gosta de explorar essas curiosidades fascinantes da história, da ciência e da fé. Então considere se inscrever no canal, porque ainda existem muitos mistérios, perguntas e histórias surpreendentes que quase ninguém conta. E a próxima pode ser ainda mais curiosa do que essa.